Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus. Olá, boa noite, meu povo, boa noite, pessoal. Todos aqueles que estão. Meu boa noite. Meu nome é Mário Henrique. Estou aqui para fazer uma nova live. Esta live, opa, hoje foi tranquilo. Esta é a Por favor. Boa noite, sou a Regiane Santos, estou aqui junto com o Mário para poder falar um pouquinho desse amor de Deus. Eu falo um pouquinho porque, assim, o amor dele é tão grande que, por mais que a gente queira falar tanto desse amor, ainda é um pouquinho diante da grandeza de Deus, né? Então, todos os dias a gente vai de pouquinho em pouquinho e a gente vai falando desse grande amor de Deus. É bem isso aí. Então, e hoje, como vocês sabem, toda quarta-feira é a live sobre o tema sempre visto, né? Que a gente normalmente não, a gente quer fazer da Casa de Recuperação, da qual inclusive o pastor João faz um trabalho maravilhoso, né? E a gente participa, a gente divulga esse trabalho que ele faz, que é uma coisa muito interessante, muito, muito legal. E o nosso trabalho que a gente faz aqui sempre, né? Que depois a gente uniu a live com o trabalho que ele falou, o pastor João faz, né? Lá no Centro de Recuperação. Mas a nossa live, desde o começo, do princípio, a base dela sempre foi e vai ser o vício. Tá? Então, quer dizer, a gente trabalha em outras situações, mas essa é a base dela, da live. Né? Então, assim, pessoal, eu vou começar, a princípio, eu vou dizer assim, nós temos muitas situações dentro da sociedade na qual vivemos, que hoje em dia normalizou, por exemplo, menino beber, o menino beber, sair pro funk, sair pra balada, virou normal. Isso é normal. Hoje em dia não tem você encontrar uma menina bêbada na rua, o menino bêbado, o drogado. É normal. Parece que normalizou coisas que não eram para ser. Coisas que não eram para ser. Né? Então, e mesmo porque eu acredito assim, quando nós falamos, por exemplo, em famílias conservadoras, famílias cristãs, mesmo politicamente falando, vou até mais longe, até falando politicamente, a tal da direita conservadora, e assim por diante, conservadora até os 5, né? Mas tudo bem. Eu digo para vocês, é difícil quando você tem em casa, por exemplo, situações com o álcool, ou mesmo a droga. Que hoje não tem mais essa, é álcool, droga, tudo, vai tudo junto, o povo não está nem aí. Mas, assim, com esse negócio da maconha, por exemplo, ser descriminalizada e tal, e não sei o quê, marcha da maconha. Bom, então, sim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você pega uma criança hoje, um menino hoje, a partir de 12, 13 anos de idade, dependendo de onde ele estude, ele já experimentou, ele já sabe o que é, entendeu? Ele já sabe o que é. Assim, parece besteira, a princípio. Aqui, não, isso aqui, pô. Só que tem uma coisa, começa por aí, a porta de entrada é essa. Eu comecei tocando com música muito cedo, muito garoto. Eu tinha 14 anos de idade. Profissionalmente, com 16 anos de idade. Só que naquela época, a gente tocava rock. Comecei tocando rock. Isso em 68, 1968. Para vocês terem uma ideia, as bandas tocam até hoje. As bandas daquela época tocam até hoje. São bandas até hoje bala pesada para a molecada, para vocês terem uma ideia.
Só que tem uma coisa, naquela época tinha uma coisa ruim. Quem não fumasse maconha e não bebesse, não era roqueiro. E ainda mais foi na época dos hippie, dos hipnique, dos beatnik, dos tip-tip-tip-tique, tudo que tinha tique. Só que tem uma coisa. Aí é que vem o problema. Porque a gente, para se inserir na sociedade, infelizmente, o garoto, o jovem, ele vive dessa maneira. Para ele poder se inserir na sociedade, ele tem que participar daquele métier que ele vive. E foi o meu caso. Para eu me inserir naquele métier que eu queria viver, eu tinha que fazer tudo isso aí. E eu fiz. O que acontece? Quando eu acordei, eu tinha tipo 18 anos, eu já estava batendo com os dois pés. Com 23, não tem ideia. Com 27, a casa estava caindo. Com 30, esquece. Com 32, eu estava na Rua da Amargura. Alcoólatra, sem perspectiva de nada. Alcoólatra, não é? Alcoólatra. Tá? Resumindo, mas eu fiz um pacto um dia com Deus. Eu quase batendo com as 10, como eu já contei, né? uma convulsão violenta, e eu pedi perdão a Deus. E pedi para que Ele me desse uma chance, para que eu pudesse me recuperar, para que eu pudesse viver, porque eu tinha passado por essa vida sem ter feito nada de útil, de bom, de agradável, de bom, e que Ele me desse uma oportunidade, uma. Ele me deu. Nessa convulsão, depois fiquei uma semana me recuperando, loucura, 6 meses, síndrome do pânico, vocês não têm ideia. Mas não parei, escutem bem, porque eu tinha feito um pacto com Deus. E Ele honrou, como eu honrei Ele. Eu era da torcida independente do São Paulo, só para vocês terem uma ideia, né? 24 de maio, no 116, no centro de São Paulo. E todo mundo bebia, todo mundo só tinha doido. Enfim, ali era ponto de reunião. Eu ia todo dia lá. E todo dia me oferecia bebida. E todo dia eu falava, não. Meu apelido virou, sabe o quê? Marinho Café. Só para vocês terem uma ideia. De lá, eu sou músico. Continuei tocando, continuei trabalhando, continuei fazendo, frequentando à noite. Nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. Nem para remédio. Entenderam? Eu não deixei de fazer o que eu fazia por conta da bebida. A bebida parou. Eu parei com a bebida, não a bebida parou comigo. Que é o que as pessoas fazem. As pessoas têm, lógico, nem todo mundo tem a mesma força, porque isso chama-se força de vontade. Isso chama-se garra. Isso chama-se querer. Isso chama-se respeito ao Deus que te deu a oportunidade. E já que ele me honrou, ele me deu a oportunidade, por que eu vou trair? Jamais. Entendeu? Eles fazem 40 anos. 40 anos. Já. 40 anos. Depois disso foi cigarro, depois disso foi droga. A droga não tinha parado. Droga. E depois o jogo. Todos eles. Todos eu continuo frequentando os mesmos lugares, as mesmas situações, as mesmas pessoas, porque o mundo eu parei, não o mundo. Então digo para vocês assim, só que tem uma coisa, que aí eu vou trazer para cá. A minha família, minha mãe, meu pai, seguraram uma onda que ninguém seguraria. Eles seguraram. Meu pai segurou. Sabe, eu tive parentes, tias, tios, primas, primos, que me ajudaram também. Sabe, o seio familiar, eu acho que as pessoas, é muito importante nesse processo, sabe, de acreditar. Só que a pessoa, se ela não quiser, veja bem, tudo isso aconteceu também porque eu quis. Eu fui e firmei a situação. Porque se Cristo me deu essa oportunidade, eu não posso largar jamais. Ele me ajudava porque ele me dava força, garra. E eu, por sua vez, batia de frente, com tudo e com todos, para que não voltasse a fazer aquilo.
e continuei tocando. Lógico, perdi 80% do métier das pessoas, mais de 80%, porque ninguém quer ficar do teu lado se você não bebe, não fuma, ninguém quer ficar do teu lado. E você é uma pessoa antissocial, para eles. Para você não. Para você é social até demais. Então, não são as pessoas, é você. Se você não quiser, se você não fizer por você, esquece. Porque quando você muda, o teu entorno não muda. E aí é que você tem que entender que as pessoas também não são obrigadas a aceitar o que você faz. E nem você a elas. Só que qual está mais certo? Qual é o mais certo dos dois? Quem te aceita ou quem não te aceita? O importante é você se aceitar. Você dizer, eu parei, eu fiz, eu mudei. E agora quem está no entorno não precisa mudar, mas ou aceita ou não. E essa é a difícil convivência. Essa que vai ser a difícil convivência. Entendeu? Deixa eu cortar você um pouquinho, você falar difícil a convivência, eu vou até te entrevistar agora. Difícil a convivência porque, querendo ou não, as pessoas elas querem continuar influenciando a você voltar a fazer algo que elas fazem, né? E como elas não, para elas é normal e elas continuam fazendo, ao invés de achar legal que você parou, que você mudou, às vezes elas influenciam você a voltar a praticar esse vício, né? No caso que nem você falou assim, da bebida, eles achavam que você não era mais interessante estar vivendo, então eles te ofereciam, né? E aí, como você não aceitava, então eles afastavam de você, é isso, né? Então as pessoas querem influenciar, continuar fazendo mal. Isso. Você, porque porque na verdade você deixou de ser companhia. Uhum. Porque eles querem que você pare, porque você exagera, você está no exagero. E você incomoda, lógico, você no exagero você vai incomodar sempre. Mas quando você faz sem incomodá-los, então já deixou de ser exagero, tá tudo certo, tá tudo bem. Porque você, o que acontece, aí você influencia até o meio social. É isso que incomoda as pessoas. Eu já ouvi, inclusive, eu já vi pessoas dizer, eu preferia do jeito que ele era. Tipo, entendeu? Por quê? Porque a pessoa perdeu a companhia, perdeu aquele. E normalmente é assim, queira ou não, é difícil, mas é verdade. A pessoa, quando ela muda, como eu disse agora há pouco, ela muda, ela se torna uma pessoa chata, entre aspas. Ela se torna, porque ela fica diferente. Ela vive um mundo diferente depois. Ela começa a viver um mundo diferente. E isso daí é difícil das pessoas receptar, é difícil das pessoas captarem esse tipo de situação. Então, mas aí eu digo para você, é só, como eu diria, você levar leve e não querer que as pessoas mudem junto com você. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua hora, cada um tem o seu momento, e a gente tem que entender também. Nem todo mundo tem a mesma força de vontade de mudança. Porque existem pessoas que estão, elas acham que estão bem, que elas vivem bem, do jeito que elas vivem, está tudo certo, e acabou, está tudo bem. Entendeu? Independente de qualquer coisa. Elas não ficam prestando atenção em detalhes que poderia ser mudado e que poderia dar certo pra caramba. Não, elas continuam na delas e achando que a mudança do outro é o suficiente para ela viver bem. Quando na verdade não é. Porque se ela não for junto, ela não vai conseguir acompanhar. Esquece. Então, esse é um ponto de partida que a pessoa tem que parar, se autoanalisar, pensar. Todo mundo. Não estou dizendo a mim, ou a você, ou a quem quer que seja. As pessoas que estão mudando, saindo de um vício, seja ele qual for, ela tem que prestar atenção que ela não pode exigir dos outros a não cobrança. Mesmo porque, enquanto ela está suada, ninguém cobra nada dela. Ela parou de fazer, a primeira coisa que vem é a cobrança. Agora ele não bebe mais, então vai trabalhar, vai fazer, vai acontecer, vai não sei o quê, vai. Aí o cara, sabe o que ele fala? Ele fala, estava melhor daquele jeito. Ele volta. Porque ele não quer encarar a vida. Tem essa também. Aí vem o outro lance, que é a covardia. Você entendeu? Isso daí é ponto pacífico. Que é o mais que pega. A pessoa não muda, não é porque ela não quer mudar. É porque é interessante para ela ficar do jeito que está. É
é confortável, ninguém cobra nada, ela fica na dela, ela faz o que bem entende. Então, isso é que não rola. E é isso que normalmente eu chamo atenção para aquele que quer parar. É difícil parar? Tudo é difícil. Tudo na vida é difícil. Agora, depende da sua boa vontade, depende da vontade que você tem de querer mudar. Se você não quiser, ninguém vai conseguir mudar você. Entendeu? Então, assim, então fica aquela história. Você vê, por exemplo, tem pessoa que já foi internada 10 vezes. Para ele é legal. Ele fica 6 meses na rua e 6 meses internado. 6 meses fica comendo, bebendo, cuidando da saúde. Aí sai de lá, volta para drogas, 6 meses na droga, zoando, tirando onda, papapá. Entendeu? Ele fica nessa rotina. Porque, na verdade, ele não quer, porque está confortável e cômodo para ele. Infelizmente, é a realidade. O vício acaba sendo uma fuga, né, dos problemas, né? A pessoa ali naquele vício, seja ele qual for, ela não está vivendo a realidade do hoje, né? É como se ela estivesse vivendo num mundo paralelo, onde ali a satisfação dela ou é ficar doidão, ou é ficar agitado, né? Ou é ficar preso em uma emoção, né? Só que ela esquece que depois, no outro dia, o peso de tudo aquilo vem. Né? E aí, por que ela volta? Porque daí ela não quer enfrentar aquele peso. Daí ela vai de novo para esse mundo paralelo para se aliviar do peso do dia. E se torna pesado por quê? É aquilo que você falou. Ela não enfrenta, ela não quer a solução. Para ela está cômodo, né? Viver naquele enquanto ela não encontra. E se ela não encontrar o apoio ainda da família, daí é onde ela se afunda mais, né? Porque aí ela tem que bater de frente com a realidade. Por isso que a gente fala assim que os vícios tiram a pessoa da realidade, né? Seja qual for o vício, tira a pessoa da realidade. Até pessoas que são viciadas em pornografia, ela sai da realidade de um mundo real, né? De relacionamento para viver uma fantasia. Então, seja qual for o vício, tem pessoas que a gente fala tanto de vícios assim, né? Mas a compulsão por comprar coisas, né? De satisfazer aquele negócio. Eu já presenciei situações de pessoas que compram e as coisas ficam embaladinhas, fechadas e elas não usam, né? Por quê? Porque é só o vício de gastar. Então, tem pessoas que ela tem o vício que ela não consegue ficar com o dinheiro na mão. Ela precisa gastar aquele dinheiro. E às vezes ela fala assim, não, mas eu trabalhei, eu não posso comprar, eu não posso gastar? Pode, mas quando você percebe que a pessoa está gastando em algo que ela não precisa, que é só pelo fato de ter, né? Então ela não consegue guardar. Quando você percebe que também não consegue guardar o dinheiro para algo real mesmo, ou para o futuro, não que você, sem pensar em ansiedade, né? Ah, preciso guardar para o futuro e a pessoa só fica acumulando dinheiro e também não vive. Mas quando ela só tem esse costume de gastar e não consegue poupar, não consegue guardar para um momento especial, ela também está nessa vida compulsiva, né? E ela não consegue enxergar isso. E a maioria das coisas é quando você vê acumuladores, né? Que gostam de pegar coisas e ir acumulando. Então, tem vários tipos de vício. E as pessoas não dão conta. Como você falou lá no exemplo que hoje é moda, as pessoas gostam de postar foto, né? Com a bebida, né? Como se fosse aquele um nível social de destaque, né? Um status, aquela bebida, aquela foto com a bebida, mostrando um drink que seja, ou a cerveja, né? Que a maioria gosta de postar latinha de cerveja, e é para mostrar um status, né? E aí, esse costume, os adolescentes também estão fazendo isso, nas festas que eles querem postar, eles com a cerveja na mão, às vezes eles ficam com aquela cerveja o dia todo, a noite toda, né, na balada, mas eles querem postar para mostrar que eles estão bebendo, agora eles podem, né, fazer isso. E você vê, e a propaganda do cigarro foi uma coisa tão proibida, né? Antigamente era normal ter propaganda sobre isso, e depois começou a se proibir. E as outras coisas não, as outras coisas são normais, pode fazer foto, postagem e tá tudo certo. Você vê como funciona, né? O Gerson, por exemplo, que fez aquela propaganda naquela época, eu gosto de levar vantagem em tudo. Ele se arrependeu amargamente. A vida, ele foi a coisa pior da vida dele que ele fez, entendeu? Porque foi algo assim. Mas na época, era, sabe, era uma época que o cigarro dava status, o cigarro dava isso, o cigarro dava aquilo. Enfim, são épocas. Eu falo o seguinte: são épocas como hoje, por exemplo, os bailes funk,
umas coisas assim, muito loucas que estão acontecendo, que o pessoal está se perdendo no caminho. Mas eu acredito assim, Deus é maior, eu acredito que as coisas vão, a gente conforme, como nós, existem outras pessoas fazendo também lives, fazendo pregações, fazendo, que não é o nosso caso de fazer pregação, mas de fazer, como é que eu poderia dizer, para transmitir mensagens, sabe? Que embasem, por exemplo, o cristianismo, que embasem, por exemplo, a figura do Deus vivo, a figura do Cristo vivo, sabe? Que veio realmente para nos salvar e nos salvou, sabe? Que a gente só depende da gente para a gente mudar todo esse processo, sabe? E eu acredito muito nisso aí. Eu acredito muito que a gente ainda tem muita coisa para acrescentar, para vir a fazer, e que as pessoas vão começar a entender. Vão começando a entender, e aos poucos, como eu digo, é o gatilho. Semana que vem vai ser bala, hein? O gatilho, o terceiro, hein? Gatilho 3. Mas assim, tipo, é aquele gatilho, que numa palavra, numa fala tua, ou minha, ou do pastor João, quem quer que seja, entendeu? A pessoa, puta, ela capta e fala, é aquilo, nossa, que legal, olha isso daqui. Pode me servir. A intenção não é criticar quem está no vício, né? Porque como você passou por isso, sim, mostrar que as pessoas são iludidas e enganadas, muitas vezes por influência, né, de outras pessoas, pelo métier, como você falou, pelo status, e mostrar que, por mais que elas viveram ou estão vivendo essa situação, elas têm condições de sair a partir do momento que, nem você falou, primeiro querer e depois pedir ajuda. Ajuda dos familiares e principalmente a ajuda de Deus. Então, aquela história, entra no seu quarto, fecha a sua porta, se coloque diante de Deus e fala, Senhor, eu preciso mudar, eu quero mudar. Não só pela minha família, mas por mim. Porque eu lembro que você tem o costume muito de falar, quando eu falo da saúde, a minha boca tá branca, eu fico pensando que eu tô babando. Quando você falou, né, em relação à saúde, as consequências, elas aparecem anos depois, né? Então, por mais que a pessoa tenha parado, como você falou, parei já há 40 anos de beber, o corpo, ele ainda vai reagir lá na frente. Então, muitos jovens que estão hoje passando por essa situação, eles têm que entender que quanto antes eles pararem com isso, quanto antes eles conseguirem forças para sair desse vício, melhor. Por quê? Claro, Deus é misericordioso, Ele restaura, Ele restabelece, mas tem consequências que as pessoas vão levar para o resto da vida, que é o caso da saúde, né? E ela vai precisar de um cuidado maior. E aí, muitas coisas precisam ser limitadas. Então, é isso que as pessoas precisam pensar um pouquinho nesse futuro, do que elas querem para a vida dela, para a vida dos filhos, da família, né? Que vai criar ainda, que vai fazer. Então, é tempo para tudo. E mesmo que o tempo já esteja na fase adulta, né, ainda há tempo para todas as coisas que você passou por um outro vício na fase adulta e conseguiu a libertação e hoje está falando aí do amor de Deus, de como é possível essa transformação, né? E Deus está te usando independente do tempo, né? É isso aí. Então, pessoal, eu gostaria de, a princípio, agradecer a todos. A Rick está distante, né? E, assim, primeiro agradecer a Deus por tudo que tem nos acontecido, tem nos dado de bom a mim, com todos os problemas de saúde que existem, que existiram, que estão existindo, mas que com certeza vão passar. E se não passar também é aquela história, ninguém planta coco e colhe banana. Então, é pacífico. Então, isso eu tenho muita consciência e agradeço a Deus a cada minuto, porque ele me deu até mais do que eu pedi, eu já falei isso daí várias vezes. Ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que ele me deu até o que eu não pedi, para ter uma ideia, mas, como eu falo, se ele vê a tua retidão, se ele vê a tua vontade de mudança, a tua vontade de querer mudar, a tua vontade, ele vai te dando, ele vai te dando, ele vai te dando, ele vai te dando, ele vai te abençoando, ele vai te dando, ele vai te abençoando, e é o que está acontecendo. Então, eu posso dizer a vocês o seguinte: nós não temos que temer a Deus, nós temos que respeitá-lo. Temer a Deus, todo mundo pode temer qualquer coisa, e não ter vergonha, que nem diria meu pai. Temer, mas ter vergonha. Tipo assim, entendeu? É mais ou menos isso. Então, não adianta, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus e respeitá-lo. Aí está tudo certo, sabe? Aí está tudo certo. Você não precisa temer, porque ele não vai te fazer nada, ao contrário.
Ele não vai te fazer nada, ele só vai te dar, te proporcionar. Então você tem que respeitá-lo e amar a ele. Aí tá tudo certo. Aí ele vai falar, meu filho, vem cá, você está comigo, eu estou contigo. Entendeu? Então, esse é o amor de Deus. Deus abençoe a todas as pessoas que queiram mudar, que queiram mudança, que estão pretendendo e que têm vontade de mudança, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos eles e que dê muita, muita, muita tranquilidade, paz, mansidão no coração, sabedoria, sabedoria, sabedoria e principalmente discernimento e respeito a Ti, porque o Senhor é a verdade e nós fomos criados para ser a sua imagem e semelhança. Deus, obrigado. Boa noite. Noite abençoada a todos, que todos tenham uma ótima noite de sono e que, de repente, o amanhecer seja maravilhoso e que vocês já levantem orando e agradecendo a Deus por estar acordando e ter uma noite de sono maravilhosa. Legal, Rê? Isso aí, tá frio aí, é? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Excelente noite para todos. Vem aqui para louvar ao Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Beijo. Fiquem com Deus. Carinha.